essa mensagem talvez não se aplique muito à sua vida hoje. Porque hoje eu quero falar especificamente com alguém que tem problemas. Então, de repente, assim, talvez seja para um público muito específico, sabe? Acho que... Quem é que tem problemas? Só para saber, então. Se for botafoguense, tem mais ainda, né? Você sabe o seguinte, né? Gente, eu estou promovendo o Botafogo aqui na igreja. Eu estou fazendo eles se unirem. Né? Já passaram de 20. 20. É um recorde. Mas eu só quero falar hoje com alguém que tem problemas. Se você não tem problemas, me desculpa, você pode acessar aí um vídeo no YouTube, pode ir assistindo durante, pode botar um fone, não tem problema. Não, eu não vou me ofender, mas se você tem problemas, irmão, para resolver, talvez essa mensagem sirva para você, sabe? Como tem sido os seus dias? Como tem sido os seus dias? Como tem sido? Se responde aí. Não precisa falar alto nem nada, mas responde para você mesmo. Como tem sido os seus dias? Tem sido dias leves? Tem sido dias meio pesados, assim, dias turbulentos? Dias cheios de dificuldade, cheios de tranquilidade ou de ansiedade? Eu quero falar, antes de tudo, uma coisa para você. Deus está atento às suas dores. 3 pessoas levaram a sério o que eu falei. Deus está atento às suas dores, amém? Amém. Deus ouve o seu clamor. Ele ouve a sua oração. Ele não está insensível. Sabe por quê? Não é fácil a vida adulta, né, cara? Não é fácil a vida adulta. As coisas a gente vai crescendo, o negócio vai ficando mais difícil. A gente vai... Pô, na minha infância, a única preocupação que eu tinha era arrumar uma garrafa de pitulinha, irmão, para jogar futebol na hora do recreio, cara, não é? Agora eu tenho saudade até do recreio. Tenho saudade, na verdade, até das aulas. Saudade de ir pro colégio, irmão. Quem gostava de ir pro colégio aí? Eu adorava ir pro colégio. Não quer dizer que eu adorava estudar, assim, mas eu adorava ir pro colégio. Eu gostava, sempre gostei de ir pro colégio, mas a resenha é muito boa, né? Aí agora já até com saudade do colégio a gente está. Quando a gente era criança, vê se tem alguém assim. Quando a gente era criança, a gente tinha a maior vontade de ficar adulto, né? Tinha vontade de se tornar adulto, crescer, tirar carteira de motorista, alguém? Ter o próprio dinheiro, né? Mas, cara, eu quero ter meu próprio dinheiro. Aí descobre a gente não tem dinheiro. Essa parte não contaram pra gente, cara. Que na realidade não tem, essa parte acabou. Continua igual era antes. Eu vi uma vez um vídeo, né? Que quando, tipo, não lembro se é um vídeo, uma frase, o pessoal falou assim: quando eu era criança, eu pedia R$1 pro adulto, o adulto falava para mim que não tinha, eu achava que era mentira. Agora eu vejo que é verdade. Eu achava que era impossível o adulto não ter R$1. Agora eu descobri que é possível sim. Cara, a gente vai avançando, os problemas vão avançando também. Não são os mesmos problemas de antes. Eu estou gostando de ver que Jean está ativo, você está reparando? Olha. Vai, parou lá. Não são os mesmos problemas de antes. Os problemas, conforme a vida vai crescendo, os problemas vão crescendo também. Eu lembro, quando eu era... Assim que eu assumi a juventude lá da Igreja Batista Marrom da Ideia. Isso foi em 2008, eu tinha 18 anos de idade. Eu trabalhava na Contax, irmão. Alguém já trabalhou na Contax aí? Aí, viu? Sempre tem alguém que trabalhou na Contax. Operador de telemarketing. Quem já foi operador de telemarketing aí, cara? Oh, irmão, tem misericórdia dos operadores de telemarketing, amém? É o sofrimento, cara. Eu trabalhava no financeiro da NET. Imagina. Ninguém liga para agradecer. O cara que trabalha no financeiro, irmão, ele sofre, porque ninguém liga e fala assim: poxa, estou ligando para agradecer aí, pintou um descontinho lá na fatura esse mês, e aí tá tudo certo, a fatura tá tudo ok. Não, quem liga é só para marretar. E eu tava, quando eu ouvi o barulho que ia entrar a chamada, eu já entrava em desespero, irmão. Que eu não sabia o que eu ia falar para as pessoas. Eu só estava ali, botando um fone no meu ouvido e eu falava. E ao mesmo tempo tendo que organizar o congresso, o primeiro congresso que eu fiz. 2008, agosto de 2008, a gente levou a banda 4x1, cara.
Quem conhece a banda 4x1? Existe ainda, acho que acabou, né? Acho que acabou a banda 4x1. Você vê como é que... A gente vai ficando velho, irmão. Quando a gente vê que o tempo está passando, é que as bandas que a gente ouvia não existem mais. Né? O pessoal que ouvia Cates Barneia, amém? Olha aí, ó. Né? O pessoal que ouvia aquele Rebanhão. Olha aí. Arautos do Rei, irmão. Arautos do Rei existe ainda? Existe? Aí a gente fez esse congresso, eu lembro que eu ficava desesperado, que faltavam R$400 para a gente fechar o congresso. Faltavam R$400, eu não conseguia dormir. Que faltavam R$400, eu não dormia direito, cara. Era telemarketing na cabeça, congresso, juventude. Aí eu toda hora tirava pausa o pessoal para conseguir resolver alguma coisa. Aí eu lembro que um dia eu estava no ônibus, eu acho. Uma irmã me ligou. Ela era lá da igreja, ela ainda tem uma loja. E ela me ligou e falou assim, ó, Hugo, eu queria muito contribuir mais com a igreja. Eu queria muito que, poder investir mais no congresso e tudo mais. Eu quero ajudar, mas eu só posso ajudar com R$400. Falei, irmã, então tá tudo bem, problema nenhum. Irmão, Deus sempre supre as nossas necessidades. Eu lembro, aí, né, eu falei, os problemas foram crescendo. Aí eu fui para Pipo de Alcântara, aí a gente começou a lançar as campanhas lá. A gente ia fazer um evento chamado Rock Box, que era tipo o primeiro evento que ia fazer na igreja. O pessoal da Visão Mundial me ligou, falou que queria um lugar no centro de São Gonçalo para fazer o evento. Era um evento de rock, irmão. Que ia o Manga, o Zé Bruno e o Marcão, do Fruto Sagrado. Pô, foi um evento maneiraço. Mas a gente não tinha nada, não tinha uma iluminação para fazer um negócio diferente, nada. A gente foi, lançou um desafio, compramos uma iluminação. R$2.000. Depois compramos um equipamento de som, fizemos campanha direto, né? Aí era R$9.000, uma bateria, uma mesa de som, algumas caixas. Aí já começou, nessa campanha, foi a fase da minha vida que eu comecei a fazer planilha para organizar os eventos. Graças a Deus aqui na igreja tem o Tiago, amém? Tiago é a benção, irmão. Tiago é a benção. Mas aí foi quando eu comecei a organizar planilha, assim, para poder fazer o negócio andar. R$900 todo mês que tinha que pagar. Isso 5 anos atrás. Depois a gente foi fazer a campanha do ar-condicionado, que vai ser a nossa próxima aqui, amém? Nossa próxima. Por enquanto a gente fez essa instalação provisória de um ar-condicionado central. Vocês estão reparando, né? Que está fresquinho e tal. A gente fez uma instalação assim, provisória só para você vir de casaco. Mas na realidade o verão vai voltar. E aí esse ar-condicionado vai ser desinstalado. E aí eu lembro que a gente juntou, irmão, R$20.000, cara. Uma juventude. A juventude da igreja. Depois, a gente comprou um aparelho de som. R$35.000. Irmão, eu olhava aquele valor por mês e falava assim, não dá. Mas Deus sempre, Por que, pastor, por que você está falando isso, cara? Eu não estou falando isso por causa dos valores. Eu estou falando isso porque conforme a gente cresce, os desafios também aumentam, não é? Eu poderia ficar lá paradinho, irmão. Quietinho lá em Largo da Ideia. Eu poderia nunca sair de lá. E fazer só o mínimo possível. Mas Deus coloca não só a mim, mas cada um de nós. Ele coloca numa posição de crescimento, cara. Deus quer te ver crescer. Só que quando o crescimento vem, os desafios vêm também. Por exemplo, a gente tem que comprar cadeira, amém? Olha aí, semana passada ficou um monte de gente sentada no chão. Desafios de uma igreja. Os nossos desafios. Eu lembro, tipo assim, hoje em dia, quando às vezes eu vou sair, vou fazer alguma coisa sem Franci. Né? Tipo assim, vou almoçar. E Franci não foi comigo. Irmão, as coisas ficam baratas, né? Tipo, você vai pagar, você fala assim, poxa, um lanche de R$20, cara. Porque você está acostumado a quê? Multiplicar por 3, cara. A vida foi aumentando, irmão. A vida foi aumentando. E agora, se você for sair, se você decidir fazer uma viagem, você não paga mais uma passagem, você paga 3. Agora, se você decide fazer alguma coisa,
tudo tem um peso diferente. Por quê? Porque a vida foi aumentando. E conforme a vida aumenta, não dá para você fugir dos problemas. Eu queria te dar uma dica de como fugir dos problemas. Não ser vascaíno já é um primeiro ponto, que pode te ajudar. Né? Você vê o Lucas ali, o Lucas pode dar um testemunho sobre isso. Mas eu queria falar assim, para zerar os seus problemas, você não ter nada mesmo, ficar tranquilo, mas não dá, irmão. Não dá. Se você decide crescer, se você decide viver os projetos de Deus para você, saiba que vem os problemas também. Isso não é privilégio nosso. A igreja, logo no início assim, da sua formação enquanto igreja, ela viveu isso também. Uma das mensagens mais características dos apóstolos era: fiquem tranquilos no meio das perseguições. Suportem as dificuldades que virão. Óbvio que são dificuldades totalmente diferentes das nossas. Não são as mesmas, mas são dificuldades. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. João, quando estava lá isolado na ilha de Patmos, ele manda essa carta e fala assim, ó: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Às vezes a gente ouve esse texto, a gente costuma muito ouvir até em sepultamentos, né? Como se esse texto estivesse falando assim, ó: se você for fiel durante a vida inteira, se você for fiel até chegar a hora da sua morte, você vai receber a coroa da vida. Mas não é isso. O que João está falando é: seja fiel, mesmo que você esteja diante de uma situação de morte, ainda que isso esteja custando a sua própria vida, ainda que o problema seja tão grande que você tenha que pagar com a sua vida, seja fiel. Paulo entendia de problema, irmão. Paulo era um doutor em problemas. Paulo era um cara assim, que se colocava para fazer algo bom, né? Mas aí Deus mandava ele para outro lugar, ele ia preso. Aí ficava lá, tomando açoite, tomando um monte de coisa na cara, dando tudo errado, mas ele estava lá cantando, louvando, celebrando ao Senhor. Teve uma situação em que Paulo foi preso, já até em uma das suas últimas prisões. Paulo foi preso, não conseguiu a absolvição através do governo, não do governo, né, mas da liderança judaica. Ele apela para o imperador romano. E aí, para ir para Roma, ele vai para um navio. Colocam ele no navio, ele fica 14 dias no navio, sofrendo tempestade, irmão. Imagina, o cara estava ali por causa do evangelho. Irmão, eu não aguento 10 minutos de turbulência. Não aguento. Tá lá, o coração já fica pá. Imagina, 14 dias, sem parar. Direto, vento, tempestade, aí baixava, tirava as velas para poder o barco ficar à deriva, e essa era a realidade de Paulo. Chegou na ilha, pô, graças a Deus, Deus é bom, nós chegamos salvo numa ilha, tá tudo bem, o povo todo feliz, todo mundo, seja bem-vindo, vem, vamos comer, vamos fazer uma fogueira aqui. Aí quando foram fazer a fogueira, foi Paulo, né, proativo, querer ajudar, pegou uns gravetinhos, irmão. Quando pegou os gravetos, uma serpente morde ele, irmão. Pensa num cara que podia praguejar. Era Paulo. Pensa num cara que podia reclamar. Mas esse cara escreve, por exemplo, para a igreja de Filipos e fala assim: olha, vocês podem vencer todas as coisas, porque quem está fortalecendo vocês é Ele. Eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Escreveu na sua carta a Timóteo, seu filho na fé, alguém que ele amava muito, na segunda carta, dando algumas instruções sobre liderança cristã, no capítulo 3, versículo 12, Paulo fala assim: ó, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver uma vida piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou seja, não dá para fugir.
Esse foi um dos maiores temas abordados pelos apóstolos, pelos líderes, porque a igreja estava crescendo. A igreja estava avançando. E tudo que cresce sofre contrapontos, sabe? Sofre dificuldades na volta. Tudo que aumenta também os problemas, irmão. A nossa igreja está crescendo, amém? Você acha que não vai ser com problemas? Você acha que não vai ser com dificuldade? Você acha que não vai ter um monte de questão para a gente resolver? É claro que vai ter, irmão. Pedro, que também viveu isso. Pedro, que estava junto com Jesus na crucificação. Pedro, que viu a ressurreição, ele escreve 2 cartas. E na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele deixa algumas instruções para a gente. Não para a gente conseguir não ter problemas, mas para a gente conseguir viver da maneira correta. Fala assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você pode ler esses 2 versos junto comigo? Vamos lá? No versículo 6. Portanto, primeira coisa, irmão. Pedro já começa falando assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E se humilhar é difícil, irmão. Se humilhar é muito difícil. Se humilhar confronta tudo aquilo que a gente foi educado para ser e fazer, cara. Ó, a gente tem a Evinha, né? Para quem está visitando a gente, a Evinha é aquela que veio aqui, falou comigo aqui no microfone. É minha filha, nossa filha. A França está por aí, em algum lugar. Parece que é Manu aqui na frente, mas não, a França está ali atrás. Está com o filho de Manu. Ela não está com o Gael. Está ali. Nossa filha está aqui, pá. E ela já está querendo ser independente, irmão. Ela já está tranquila. Hoje eu estava lá no quarto escrevendo algumas coisas, e ela chegou lá com o celular de França e falou assim: pai, minha mãe pediu para você... Ela já nem fala mamãe mais, fala mãe. Nem fala papai, fala pai. Pai! Tá achando que é adolescente. Aí, deu assim o celular e falou assim: pai, minha mãe pediu para você botar o celular para carregar para ela. Ela, não precisa não, porque eu já sou moça grande, eu já sei colocar. Aí foi, pegou o carregador e botou para carregar o celular, porque ela já era moça grande, irmão. Mas a gente faz isso. A gente faz com que as pessoas, conforme elas cresçam, elas tenham que reprimir os seus sentimentos, sabia? Tipo assim, ó, você já é grande, cara. Você não pode chorar. Você é um chefe de família, vai chorar? Você é uma dona de casa, você vai chorar? Você vai chorar? Porque desde que a gente cresceu, qual é a nossa fala? E eu falo isso também, tem que parar com isso. E chega para ela e fala assim, ó: você não pode chorar assim, você já é uma mocinha. Você não pode chorar, você já é um rapazinho. E rapazinhos não choram, você está crescendo. E conforme você cresce, você tem que reprimir os seus sentimentos. Meu irmão, não dá para a gente esconder os nossos sentimentos diante de Deus. Não dá para a gente esconder quem a gente verdadeiramente é diante de Deus. A posição de cuidado é uma posição de humilhação. É mais difícil se colocar numa posição de cuidado do que uma posição de disponível a cuidar. Porque quando você se coloca para cuidar, você está sendo honrado, cara. Entendeu? Tipo assim, eu sou forte o suficiente a ponto de cuidar. Mas quando você fala, eu preciso ser cuidado, você está assumindo suas fraquezas. E é aí que a gente erra. É aqui que a gente não está disposto a viver isso. A gente não está disposto a se abrir, a gente não está disposto. Mas eu queria te convidar, irmão, a nesse momento, olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não sei me virar sozinho. Eva já não quer mais que a gente entre no banheiro para poder ajudar ela a ir ao banheiro, não. Ela não quer mais que a gente fique ali. Porque ela já é uma moça grande. E moça grande precisa se virar sozinha.
Fala para Deus hoje assim, ó. Senhor, eu não sou moça grande. Eu não sou um rapazinho. Eu dependo que o Senhor cuide de mim. Eu dependo que o Senhor me sustente. Eu dependo que o Senhor me mantenha. A palavra do Senhor fala que um homem que tinha poderio militar, um homem que mandava em mais de 100 homens, um centurião romano, olha para Jesus e fala assim, olha só, eu estou acostumado a mandar. Se eu mandar um grupo para lá, ele vai, se eu mandar ele voltar, ele volta. E eu sei que se o Senhor mandar também, tudo que o Senhor falar vai acontecer. E aí lá em Mateus capítulo 8, versículo 8, a Bíblia fala que o centurião, respondendo, disse, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Irmão, esse homem não estava acostumado a se humilhar. Esse homem não estava acostumado a se humilhar. Ele era um líder militar, alguém que tinha sua posição, mas ele olha para Jesus e se humilha diante dele. Tem outro cara, um outro homem chamado Jairo, um chefe da sinagoga, alguém que agora não era alguém que tinha poderio militar, não tinha uma liderança militar, mas tinha uma liderança eclesiástica, era alguém que tinha influência no meio da religião, sabe? Alguém que mandava e desmandava o que quisesse. E aí, Jairo vai até Jesus. Vai até Jesus porque a sua condição financeira não resolveria seu problema, porque a sua condição social não resolveria seu problema. O único que poderia cuidar dele era Jesus. E aí Jairo, lá em Mateus capítulo 9, versículo 18, a Bíblia fala que dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Um homem com poder militar se humilha diante de Deus. Um homem com poder religioso, eclesiástico, com influência religiosa, se humilha diante de Deus. Zaqueu, um homem rico, irmão. Lucas capítulo 19, versículos 2, 3 e 4. Você vai ver que Zaqueu era um homem rico. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se o que ele arrecadou era lícito ou não. Mas a realidade é que a Bíblia fala que havia ali um homem rico chamado chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu era um homem rico. E sendo rico, não precisava se humilhar para ninguém. Não era igual a gente, irmão, que quando vai fazer uma festa, cada um leva um negocinho, não é? Quem já fez uma festa assim, dá um amém, vamos ver. Assim, ó, vou fazer um churrasco, mas leva um negocinho aí. Cada um leva um quilinho de carne. As meninas levam salgado e os meninos levam refrigerante. Zaqueu era alguém que não precisava se humilhar, mas ele se humilha diante do Senhor. O problema é que o orgulho é um erro que se disfarça de qualidade. O orgulho é um defeito que se disfarça de qualidade. Ele passa batido na gente e a gente fala cheio de boca. Eu sou muito orgulhoso para isso. Irmão, isso é pecado, irmão. É pecado. Ser orgulhoso não é bom. Ser orgulhosa não é bom. Não é bom. Se humilhe diante do Senhor. Lance a sua ansiedade diante do Senhor. Que essa é a segunda coisa que o Pedro fala. 2 dicas para a gente viver e a gente passar por dias difíceis que a gente tem passado. Diante dos problemas que a gente tem vivido. Humilhe-se diante do Senhor e lance sobre ele a sua ansiedade. Lançar sobre ele a sua ansiedade é saber que o amanhã pertence a Deus. Estar ansioso ou preocupado é trazer tudo da manhã para hoje, como se você fosse capaz de resolver os problemas de amanhã. Não é, irmão. Não dá. Você se... Ah, pastor, mas eu sei o que vai acontecer amanhã. Não sabe. A gente não sabe. De uma hora para outra, a nossa vida muda, as nossas prioridades mudam. Vou dar um exemplo aqui, que aconteceu comigo esses dias.
Eu estava lá no acampamento. Tranquilo lá no acampamento. Dando aula de futebol para os meninos aí. Não foi? Só André aprendeu um pouco de futebol lá comigo. Não, só André aprendeu não. Quem estava lá no tutorial de futebol que eu dei lá, no workshop? Diegão, depois você pega uma dica com isso aí. Quem estava no workshop? Eu estava lá dando um workshop de como sacar. Pastor Michael estava lá também. Tá aí, eles não podem mentir, são crentes. E aí recebi uma ligação falando assim, ó, seu primo sofreu um acidente lá, cara, precisa de uma ajuda, machucou o pé. E eu estava lá, eu ia pregar domingo de noite, eu ia pregar à noite. Eu saí, eu sabia que não ia ser rápido. Eu falei, Black, ó, tô indo e não sei se vai dar tempo de eu voltar. Black, mas deve ser rapidinho, cara, deve ser coisa boba. Eu falei, vamos ver. Eu estava lá, irmão, sabendo que eu ia pregar, sabendo que eu ia pregar, o que eu ia pregar, sabendo que daqui a pouquinho eu podia tirar um cochilo, mas uma circunstância mudou. E toda a minha rotina mudou também. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos. Por isso, não adianta você trazer as preocupações de amanhã para hoje. Jesus, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, ele fala assim, portanto, não se preocupem com o... Leia isso junto comigo, vamos lá, vai. Portanto, não se preocupem com o... Pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Leia essa última frase, vamos junto, vai. Basta... Não adianta, irmão. Viva os problemas de hoje, amém? Não é para você ser maluco da cabeça, irmão. Mas é para não trazer as questões de amanhã para hoje. Porque Deus está cuidando do seu amanhã. Ele já está amanhã, como está ontem. É até difícil conjugar verbos sobre Deus. Porque Ele tanto está ontem como está amanhã. Ele está. Ele é. Ele é, Ele simplesmente é. Porque afinal de contas, o que a gente pode fazer então? O que a gente pode mudar? A maioria das coisas que nos causam ansiedade, aflição, preocupação, irmão, a maioria dessas coisas nem mesmo vão acontecer. A maioria das coisas que geram tanta preocupação da gente, a maioria das vezes nem vai acontecer. Por isso, lance ao Senhor, irmão. Lance sobre o Senhor. Lá no Salmo 91, versículos 1 e 2. Salmo 91, versículos 1 e 2, a Bíblia fala que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos ler mais uma vez? Consegue botar mais uma vez, Thiago? Thiago, tá vendo? Thiago joga nas 11, mano. Ele recolhe a oferta, projeta ali, faz a mixagem da live, mixagem do microfone, ele resolve tudo. Então vamos lá, ó. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, vamos ler junto, vamos lá, do início. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, pode dizer ao Senhor, vamos falar mais uma vez só essa frase que está entre as aspas aqui. Fala, não é porque Deus precisa ouvir, é porque você precisa ouvir isso essa noite. Não é uma oração para Deus ouvir, é para você ouvir, você se lembrar disso. Leia só essa entre aspas, vamos lá. Tu és... Irmão, mais uma vez, por favor, coloca a mão no seu coração assim. Coloca a mão assim no teu peito. Coloca a mão no seu peito. E fale essa frase, entendendo o que ela significa para a tua vida. Vamos lá. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você crê nisso, meu irmão? Então deixa essas preocupações de lado. Porque Ele já está amanhã. Ele já é quem é amanhã. Eu sei, eu não estou apontando o dedo para você, porque preocupação faz parte da gente, nós somos seres humanos.
Nós somos ansiosos, somos preocupados, temos tanta coisa na cabeça. Mas confia que Ele está no controle, irmão. Não tenha pressa de ser ou viver aquilo que Ele te chamou para ser e viver. O versículo primeiro que a gente leu, o texto base da nossa reflexão hoje, no versículo 6 de 1 Pedro, a Bíblia fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Para que Ele os exalte no tempo devido. Só que a gente tem uma grande questão, irmão, a gente não sabe lidar com o tempo. A gente fica muito preso ao tempo. Mas existe um tempo. Existe um propósito para tudo. O tempo, nas mãos de Deus, não é um empecilho, ele é um instrumento. Aí você está perguntando: poxa, pastor, estou passando por isso, aquilo. Irmão, tudo que a gente passa gera maturidade na gente. A nossa oração não muda a opinião de Deus. Deus é quem Ele é, faz o que Ele faz. Mas a nossa oração muda a gente. Transforma quem nós somos. Para que no tempo devido, a gente viva, receba ou exerça aquilo que Ele tem para a gente. Porque se não fosse o tempo, nós seríamos crianças imaturas, recebendo um brinquedo que não sabe o que fazer. Existe um tempo. Existe um tempo para tudo. Não tenha pressa. Porque uma águia não precisa de um milagre para voar. Ela só precisa suportar o processo. Guarda isso. Uma águia não precisa de um milagre para voar. Ela só precisa suportar o processo. Não é uma questão sobrenatural. Não é assim, pô, Deus fez um milagre e brotou asas. Não, irmão. Ela foi feita para aquilo. Ela foi feita para aquilo. Mas ela não nasceu voando. Embora Deus tenha feito ela para aquilo. O que era necessário? Tempo. Tempo. Deus te chamou para algo? Deus tem colocado algo no seu coração? Não tenha pressa. Lá no Salmo 1, a gente falou muito sobre isso lá no acampamento, semana passada, sobre processo, sobre tempo. E eu falei que o meu primeiro pastor, pastor Gilson, quando a gente entrar no Ministério de Louvor, ele falou que a gente tinha que decorar o Salmo 1. E eu decorei. E o Salmo 1 fala assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Existe uma estação própria. Uma árvore foi feita para dar fruto, mas existe uma estação própria. Então, meu irmão, não tenha pressa. Analise a sua história. De repente você está olhando assim para o amanhã e preocupado com hoje. Está olhando para amanhã e preocupado com hoje. Meu irmão, olha para a sua história, meu irmão. Olha para tudo o que Deus fez até aqui e lança sobre ele o seu cuidado. Sabe por quê? O passado testifica o cuidado. Você pode falar essa frase junto comigo? Para você guardar no seu coração. Fala assim: o passado testifica o cuidado. Mais uma vez. O passado testifica o cuidado. O que isso significa, pastor? Significa que se você olhar para trás, você vai ver, não por discurso, pelo que você viveu, que foi Deus que cuidou de você até aqui. Foi Ele que cuidou da sua família até aqui. Olha para trás, olha quantas vezes Ele agiu em seu favor. Meu irmão, eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que agora, até às 20 horas e 29 minutos do dia 26 de junho de 2022, é Deus quem está cuidando da sua vida. Então, irmão, vai ser Ele que vai cuidar amanhã. Você está com preocupações, né? Talvez você esteja angustiado, angustiada, cheio de coisa na cabeça, achando que não dá conta.
E eu vou vir aqui para falar para você, você não precisa dar conta. Nós nunca vamos conseguir dar conta. Mas é Ele quem sempre nos sustentou, irmão. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque existe um tempo. Existe um tempo, existe um momento, existe um momento específico, uma maturidade que a gente só alcança através do tempo e do sofrimento. Lance sobre ele a sua ansiedade. Lance sobre ele todo o peso. Porque se foi ele que cuidou de você até aqui, você vai lembrar que o passado testifica o cuidado. É ele quem está te sustentando.